Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast aqui do CID. Hoje é uma honra estar aqui com o Matheus Cavalcante e o Paulo Ramos, ambos gestores aqui do CID. Paulo lá em Manaus, Matheus lá em Recife e eu aqui, Felipe Lima, aqui de Campinas. Hoje o nosso tema aqui para o podcast é um tema que é bastante pertinente para o momento que nós estamos vivendo. A gente vai falar de tecnologia, mas a gente vai falar de algo que é ainda mais interessante para a maioria dos nossos brasileiros aqui, que é o futebol e os esportes. Daqui a alguns dias começamos a Copa do Mundo de 2026 e para a gente começar a falar sobre esse tema e começar a desenvolver isso, antes da gente entrar especificamente no nosso bate-papo aqui, juntando tecnologia, eu gostaria de pedir para o Paulo e para o Matheus se apresentarem. Paulo, conta um pouquinho de você aqui, Tá fala bom, para a gente é, quem você é, para a gente poder dar seguimento. tá bom. Me chamo Paulo, né? Como você já falou, continuo sendo. Sou gerente de desenvolvimento aqui no CID, né? Tô com os times de IA, mais especificamente a parte de IA aplicada, né? E visão computacional e machine learning. Cara, além dessa parte toda aí, sou muito fã da área de esporte. Já trabalhei com esporte também no passado. E esse bate-papo aqui vai ser realmente nostálgico, saudoso e ao mesmo tempo sensacional. Então agradeço a oportunidade aí. Legal, Paulo. Matheus, a gente tem aqui uma oportunidade de ouro, né? Porque além de um cara que tem aí uma baita experiência na área de tecnologia, a gente tem um gestor de um time de futebol. É uma história meio diferente essa, né? Então eu queria que você se apresentasse e também contasse já, aproveitando esse momento, contasse um pouco dessa sua história aí. Bom, vamos lá. Bom dia a todos, né? Bom dia a todo mundo que está acompanhando aqui o podcast a qualquer momento, em qualquer hora. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Obrigado pelo convite. Como o Paulo falou, é sempre bom falar de futebol, né? O futebol é sempre bom e quando você mistura futebol e tecnologia e gestão, é melhor ainda, né? Eu faço parte do time de gestão aqui do CID Recife. Eu tenho 47 anos, dois filhos, sou um apaixonado por tecnologia e pelo esporte. E aí eu estou falando do Esporte Clube do Recife, não por esporte em geral, embora eu hoje seja um praticante de tênis, né? Tênis é o meu esporte oficial. É engraçado isso, né? Eu não sou um praticante mais de futebol, futebol de campo, futebol society, futebol de salão. Ali, quando eu tinha uns 35 anos, eu joguei durante muito tempo, eu joguei até meus 20 anos, onde na faculdade eu tive que fazer uma escolha ali entre seguir a carreira acadêmica, né, de faculdade, enfim, depois migrar para o mundo corporativo ou seguir com o futebol. E aí eu optei por seguir os estudos e estou aqui hoje, né? Mas quando chegou com 35 anos ali, 38, eu percebi que a cada pelada que eu ia, né, a cada jogo de futebol que eu levava uns 2 dias para me recuperar, né? Eu jogava na terça à noite e eu só estava bom na sexta de manhã. Eu disse, não, e aí eu tomava Dorflex, Nimesulida, enfim, para poder conseguir trabalhar na quarta e na quinta, né? E aí eu comecei a perceber que isso não estava muito legal para mim. E eu tinha uma simpatia por tênis, né? Ali nos 35 eu parei de jogar futebol como lazer e passei a jogar o tênis. Então o tênis hoje é o esporte que me gera paixão de jogar, de treinar, de ir para a quadra. E o futebol, a paixão é de torcer, né? A paixão é de torcedor. Então isso foi o que me levou a, enfim, estar onde eu estou hoje aí nesse ano de 2026, que é um ano muito atípico na minha vida, onde eu tenho tentado, né, e graças a Deus conseguido com a ajuda de muita gente, unir essa função de gestão aqui no CID Recife com a função de gestão no Esporte Clube do Recife. Legal, Matheus. Matheus, deixa eu te fazer uma pergunta. É, é óbvio que futebol e tecnologia, hoje, especialmente, né, eles andam muito juntos, né? É, Quais são as lições que você hoje carrega dessa vida corporativa
que você aplica ou vê possibilidades de serem aplicadas dentro do futebol? Hoje, já que você atua também hoje como presidente lá do esporte, né, um clube de muita história e muita representatividade, não só no cenário local aí de Recife, mas também para o Brasil. Eu acho que é importante também fazer um contexto rápido aqui das diferenças que existem, né, entre um clube de futebol e uma empresa de tecnologia como o CID. Eu posso te falar que nós, como empresa de tecnologia, aqui nós estamos muito adiantados em relação ao estudo de tecnologia, a aplicação da IA. Acho que o Paulo pode até falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso. Né? Mas a gente está ali na crista da onda, né? A gente discute o dia inteiro aqui como a IA pode nos ajudar, as aplicações da IA, o Cláudio, o Gauss, o Klein, enfim, o tempo inteiro a gente está aqui no CID discutindo como a IA pode nos ajudar a aumentar a nossa produtividade, a ajudar na qualidade dos nossos produtos, das nossas entregas, a satisfazer mais os nossos clientes. E isso é um mundo, é o mundo corporativo que nós vivemos, mas é de uma empresa que hoje tem um privilégio de estar na crista da onda, né? E o CID, ele participa desse momento de vanguarda, né? A gente está muito na frente da grande maioria das empresas. Quando a gente vai para um clube de futebol, e aí também é importante contextualizar o clube de futebol, né? O esporte é uma instituição de 120 anos, com 2 títulos nacionais, que tem hoje 450 funcionários registrados. Não é uma empresa pequena, né? Uma empresa de grande porte, com faturamento aí de 150 milhões de reais no ano, mas que do ponto de vista de tecnologia, eu te diria que ela está uns 15 passos atrás do CID, né? Você tem ideia, a gente não tinha licença de IA lá, quando a gente começou o ano. A gente teve que fazer uma mudança de tecnologia em algumas áreas específicas, em todas ainda não deu, porque o clube é muito grande, é muito extenso, né? A abrangência dele é enorme, a gente não consegue mudar um Titanic, né, da noite para o dia, né? Você tem que ir ali, aos poucos, incutindo isso na cultura. Mas a gente já conseguiu inserir tecnologia em alguns pontos muito específicos e importantes. Por exemplo, na contratação de novos jogadores. Já existia um departamento de análise de desempenho, né, que trabalhava com dados, BI, muitas planilhas Excel e etc. E a gente já mudou um pouco isso. A gente já colocou ali o Cláudio para trabalhar, né, e ele já tem apoiado de maneira muito clara e eficiente o departamento de análise de desempenho, né, na sugestão de contratação de jogadores, inclusive na avaliação de dados pós-jogo. Um clube de futebol hoje, de Série A e Série B, eles possuem muitos dados para serem analisados pós-jogo. E hoje a gente já consegue ter uma ferramenta que nos apoia para isso. Porém, a gente ainda não chegou no ponto que eu particularmente gostaria. Mas a gente já está em estudo com uma startup lá da Federal, que decidiu oferecer esse serviço lá para o departamento de futebol, que é como que a gente analisa em tempo real, veja, em tempo real, a performance dos 2 times que estão jogando e como que você consegue sugerir mudanças de padrão de jogo, né, de padrão tático, enquanto o jogo está ocorrendo. Porque hoje, toda a análise ela é feita pós-jogo. Então, pós-jogo, o treinador recebe todos os dados, as análises são feitas lá usando a IA, os dados são processados, e aí você chega e fala, olha, esse lado aqui estava, né, muito aberto, né, os jogadores que estavam do lado direito correram menos de jogadores do lado esquerdo, e aí você passa para o treinador uma visão pós-jogo. O que a gente gostaria de colocar no clube é uma visão em tempo real, mostrando para o treinador ali, em tempo real, através de um visor, de um tablet ou de uma TV que fica no banco de reserva, que ele tenha visão do que está acontecendo naquele momento. Cara, olha, nesse momento você está vulnerável aqui. Neste momento o adversário está deixando um espaço, né, na ponta direita. Você pode explorar melhor isso. A gente não conseguiu fazer isso ainda, mas é um desejo e a gente tem discutido isso toda semana para a gente tentar melhorar. Então, quando a gente junta essas 2 coisas aí, essas 3, né, gestão, tecnologia e esportes, dá para sair muita coisa legal disso. E importante falar, só para finalizar minha fala aqui, o mercado do futebol está mudando muito, muito. Né? Vou dar um exemplo rápido. Palmeiras e Flamengo hoje faturam mais de 2 bilhões de reais por ano. Nós não estamos falando mais apenas de uma diversão
aos domingos. Nós estamos falando de um mercado que está crescendo e crescendo muito. E olha que o nosso mercado brasileiro, em termos de liga, né, nós somos a quinta liga do mundo. Quinta, nós não somos nem a primeira. Então, tem muito investimento ainda por chegar, muita oportunidade, e a tecnologia, se ela souber entrar bem, ela vai navegar nesse mundo também do futebol. Aproveitando o gancho que você comentou, né, Matheus, essa dinâmica toda que você propõe de você ter análises de dados em tempo real, ela tem um potencial muito grande de transformar a forma como os clubes jogam, né? Óbvio que um time com 2 bilhões de faturamento ou mais, né, que perto de times de outras ligas talvez seja nada, né? Porque você pega as ligas europeias que já estão muito mais avançadas nessa questão de clube-empresa, vamos dizer assim, né? Elas provavelmente já faturam muito mais do que isso, né? E elas estão muito mais avançadas nesse ponto, né? E para isso a gente precisa realmente não só coletar esses dados, mas também fazer alguma coisa que seja viável para que o time possa se aproveitar daquilo não só na próxima partida, né? E eu acho que até o Paulo pode comentar um pouco, porque eu fiquei sabendo que ele teve uma experiência aí com alguma coisa relacionada à coleta de dados de jogadores e etc. Não sei o quanto você pode falar, Paulo, mas eu queria que você comentasse aí um pouco. Posso falar, assim, alguma coisa, né? Então, assim, times da primeira divisão em um momento anterior, essa parte de dados ela é bem antiga, né, no futebol. Então, assim, se a gente lembra da Alemanha, a propaganda que fez em 2014 ali, e virou, ou furou aquela máquina de jogar futebol baseada em dados, né? Então, aquilo gerou um ofurô nos times aqui do Brasil. Então, times da primeira divisão procuraram startups e procuraram empresas de dados, e a gente teve a oportunidade de apoiar um time grande da primeira divisão. Não posso revelar o nome aqui por questão de confidencialidade, né? Mas, assim, o que foi legal? Eles começaram com um processo de divisão de base muito forte, né? Então, a gente começou a monitorar ali o pessoal de 6 anos de idade, 7 anos de idade, depois o pessoal de 9 a 11 anos, aí depois o sub-17, depois o sub-19, né? E parou por aí. E assim, cara, impressionante a quantidade e dado assim, coletado de maneira muito manual inicialmente, né? Porque assim, hoje a gente tem tracking, tem sensores, tem as coisas, mas tinha o pessoal ali na beira do campo anotando dados, anotando as estatísticas, tendo essas informações, gravando vídeo e depois vendo o vídeo, tomando nota, né? Então, assim, era um trabalho, uau, bem procedural. E nosso papel ali era começar a identificar, né? Através dos dados, não aquele jogador que fazia graça no campo, aquele que dava mais caneta, aquele que tinha um drible legal, aquele atacante que fazia 3, 4 gols. Esse é muito fácil de você observar, mas é aquele cara que tem constância, que tem o passe certo, que mantém a velocidade em campo, que tem constância de visão de jogo, né? Aquele cara que, quando você percebe ali, as estatísticas dele são excelentes, então você começa a observar para uma criança com muito potencial de trabalhar. E essa triagem começou a fazer algumas separações, né? Então, assim, você começa a dar treinamento através do rendimento. Então, você começa a personalizar a forma como você encara certos grupos de jogadores. E com isso aí, hoje é muito bom ver que a gente acompanhou gente que era criança que está na seleção brasileira hoje, cara, assim, indo jogar Copa, é surreal, né? Então, não acho que foi a gente que fez a diferença exatamente, mas a gente forneceu ferramentas, planilhas, algoritmos e análises que ajudaram, né, o time a identificar esses talentos e levar essas pessoas para um outro patamar. Então, a gente está falando de 6, 7, 8 anos atrás aí, esse processo, mas é impressionante como de lá para cá a gente tem evoluído numa curva absurda, já pensando, beleza, eu tenho esse lago de dados, eu já sei coletar dados, eu tenho uma estrutura de dados, como é que eu posso tornar essa análise dos dados mais inteligente, né? Então, o Mateusão aí falou sobre análise de jogo, né?
Então, assim, identificar espaço, pressão, transição, chances de passe em profundidade, né, em diagonal que não foram feitos, né? Então, sempre aquela marcação da linha de passe, os zagueiros estão acostumados a marcar tudo que é tipo de linha de passe porque eles são treinados para isso. Então, como é que a gente começa a pensar em coisas diferentes? Então, assim, cara, tem umas startups hoje, não sei se você conhece, Matheus, não sei nem se posso falar aqui, mas a Skill Corner, os caras estão fazendo um trabalho absurdo, cara, no a liga inglesa, né? É a maior liga do mundo, a maior bet do mundo tá lá, então estatística é fundamental para os caras, então assim, a Skill Corner está fazendo um trabalho assim absurdo, com pegando dados, né, tempo real, então a gente vê algumas câmeras, alguns drones ali posicionados ao redor do estádio, quando permite, que tem jogo que permite, jogo que não permite, dependendo do processo, mas assim, cara, tá mudando, e é só o começo, né? E assim, o Matheus também falou sobre trazer ferramentas de IA, né, como Cloud Code e afins, e outras também que são os algoritmos especializados, né? Então a gente vai ali para processos de machine learning que são clássicos, né, padrão, para começar a extrair estatísticas e começar a entender tendências que uma análise de dados simples através de um BI ou um SQL melhorado, ou a gente lendo planilha que a gente não consegue perceber. Né? Então é muito fácil analisar dados discretos, mas quando a gente começa a jogar isso na linha do tempo, em situações multimodais, o negócio realmente começa a ficar interessante. E aí a IA vem para ajudar bastante nesse ponto, né? É, Então, Matheus, cara, você trouxe pontos aí saudosos, nostálgicos e muito, muito, muito animada. e eu acho que assim, né, uma coisa que você comentou, né, Paulo, essa questão de análise de dados não é nova, né? Só que Não. antes era feita via prancheta, né? Você tinha uma pessoa lá que anotava, ó, é isso, isso, isso. Você tinha N pessoas que ficavam olhando de longe, muitas vezes, tentando observar padrões que aconteciam, né? E depois, quantos filmes a gente não vê aí da década de 90, década de 80, dos treinadores olhando os jogos para tentar identificar, né, a transmissão, o que tinha acontecido, né, através das câmeras e tudo mais. E hoje você tem, né, se a gente pegar especificamente a Copa de 2026, N sensores distribuídos no campo, N câmeras que fazem análise em tempo real para saber se a bola saiu, se a bola não saiu, se foi falta, se não foi falta, se foi impedimento, se não foi impedimento, né? Então, engana-se quem acha que o uso de tecnologia na hora, em tempo real, no futebol é uma coisa nova, porque se a gente pega aí outros esportes, inclusive, a gente vê a quantidade de tecnologia que é empregada, especificamente aí em ligas norte-americanas, você olha o beisebol, você olha o futebol americano, a própria NBA, né, o basquete, eles utilizam esses dados de uma forma muito mais evoluída do que, por exemplo, no futebol, né? E fora isso, você tem outros esportes, né? Especialmente os esportes a motor, né? Fórmula 1, outros tipos de corrida. Você olha lá a quantidade de dados e muitas vezes a quantidade de interferência que acontece durante, né, uma prova, uma corrida ou um jogo, por conta da análise de dados e por conta dos sensores que são colocados nos atletas, nos pilotos, enfim, é algo assim surreal, né? E aí fica um questionamento, né? Primeira pergunta que eu tenho para vocês. Quando a gente olha para o contexto brasileiro, e aí especificamente para o futebol, né? Quão distante a gente está de ter isso que o Matheus comentou, né? De uma análise em tempo real acontecendo, utilizando dados, e aí a segunda pergunta, né? Quais são as tecnologias que a gente teria que fariam a diferença nesse momento? Obviamente que a IA vai tá permeando praticamente todas, se não todas as tecnologias correlatas, mas a gente sabe, né, do uso de sensores, a gente sabe do uso de câmeras, a gente sabe do uso de análise de dados, etc. Mas
qual seria o principal, o principal avanço esperado da tecnologia que a gente olha para o futuro do futebol brasileiro, para o futuro dos esportes brasileiros e fala assim, olha, tá aqui, esse aqui é o cenário que a gente vai ver nos próximos anos. Fala aqui. Então, você estava falando uma coisa interessante depois da fala do Paulo. A questão da tecnologia, ela está chegando no item mais básico que você pode imaginar, né? Por exemplo, a bola trionda, né? Que é a bola da Copa agora. Ela tem alguns sensores envolvidos nela. Ela tem um chip nela que diz se ela passou ou não da linha para ser gol. Os sensores são carregados por indução, né? Ela tem até 6 horas ali de carga, né, para poder ser usada depois que ela é carregada. Então veja, a bola que é a gente pode talvez dizer que é o brinquedo mais universal que existe, né? Desde que você é criança, um menino, menina, enfim, todo mundo tem uma bola em casa, né? Ela está chegando agora no nível que ela é totalmente monitorada. E quando você vai para os atletas, né, para dentro de campo, hoje o monitoramento dos atletas ele já é feito fora do campo. Inicialmente ele começou sendo feito dentro do campo, né, só com GPS, né, mas isso não é mais assim, né? Hoje se monitora a qualidade do sono do atleta, se monitora a quantidade de dor, existe uma escala para dor que o atleta infere lá quando ele acorda, né, quando ele vai dormir, e tudo isso vai para análise de dados, que cruza com os dados dentro do treino e dentro do jogo. Né? É medido não só a quantidade de distância que ele mede, a quantidade de sprints que ele dá, sprints de curta duração, sprints de longa duração, né? A faixa do campo que ele mais ocupa, isso tudo é medido lá com GPS. Essa informação até vai para a TV, né? Tem umas imagens de TV que mostram um campo de calor ali, né? Do time inteiro, mas aquilo existe individualmente também para cada atleta. A quantidade de duelos que ele teve, ou seja, contatos físicos que ele teve, quantidade de duelos que ele ganhou, quantidade de duelos que ele perdeu, né, quantidade de vezes que ele tocou na bola, quantidade de vezes que ele abriu espaço para o companheiro poder tocar na bola, né, a minutagem que ele tem nos últimos 10 jogos, tudo isso é medido, né, e colocado lá no BI e à disposição da IA. Como eu falei, eu acho que o grande desafio da gente agora, do futebol, é conseguir fazer com que esses dados eles se tornem uma ferramenta ativa para quem está no campo e não só reativa. Hoje ela é quase que reativa, né? Sempre, ou no intervalo do jogo, o time de análise de dados desce e mostra alguma coisa que está acontecendo, ou pós-jogo, para preparar a semana de treinamento, você pega todos os dados daquele jogo, né? Discute com a comissão técnica e monta o plano de treinamento para a semana seguinte. Acho que o grande desafio é, começou o jogo, a análise já está rolando. Né? Por exemplo, eu li um artigo um dia desse, acho que foi o Barcelona, se não me engano, foi o Barcelona ou foi o Manchester City, que ele não vence esse jogo, quer dizer, que ele não vence, não, que todos os jogos que ele venceu no último ano, os jogadores correram mais do que 11,5 km por partida, na partida. Então, assim, que quando ele tem uma partida que todos os jogadores que estão em campo correm mais do que 11,5 km, ele ganha. Aí você vai dizer assim, então é só botar os jogadores para correr que vai ganhar, né? Veja, eu acho que não é bem assim, né? Tem que ter uma organização ali, tática, para que a coisa funcione, mas é um número consistente. Mas se todos correm 11,5 km, é sinal que a movimentação que foi planejada ali pelo treinador, pela fisiologia, né, pelo esquema tático, funciona. Né? Com 11,5 km por atleta, funciona para eles, né? Pode ser que para outro time já não funcione tanto. Que entra outros pontos de análise, aí como o próprio Paulo falou, né, que é a qualidade no passe, a velocidade do passe, isso já é medido hoje em dia. Né? Não adianta você acertar 100% dos passes se os passes que você dá é para um cara que está a 2 metros de você e a bola vai a 5 km por hora. Né? O passe eficiente é aquele que você acelera a bola e você coloca ela no pé do teu colega em condição de dar continuidade ao jogo. E tudo isso é medido, né? É medido, é analisado e vai para o campo. Quando a gente tiver essa ferramenta em tempo real, que ela está apoiando ali o treinador, o auxiliar, enfim, todo o time para tomar decisões na hora do jogo, porque tem um ponto aí que a gente não discutiu aqui, né? E aí não é dado, não é tecnologia. É o processo de tomada de decisão. O treinador que está ali, né, ele está num ambiente de estresse que você não tem ideia
né? Ele está vendo o jogo, dando uma orientação para os atletas, o banco de reserva todo esperando alguma orientação dele, os auxiliares enchendo ele de informação, ele provavelmente pressionado pela imprensa se ele não tiver com bons resultados, com a torcida chamando ele de burro ali em alguns momentos, ou pedindo para ele entrar com um determinado atleta e ele quer chamar um outro atleta e ele tem receio que o atleta seja vaiado porque não é o atleta que a torcida está pedindo. O treinador, ele só, quando ele está ali no campo, né, além da pressão toda que ele sofre durante a semana da imprensa, né, da torcida em si, rede social, que virou hoje um grande problema para os clubes de futebol. Isso daria um tema só para podcast, um podcast inteiro, só de como a rede social tem interferido na administração dos clubes de futebol, né, no país. É um negócio assim absurdo, né? Mas o treinador está ali, o tempo está rolando, ele tem 90 minutos para ganhar o jogo, que aquilo ali pode significar o emprego dele ou não, né? A torcida traz, às vezes chamando ele de burro, às vezes determinado jogador para jogar, né? A imprensa que passou a semana toda criticando o esquema tático dele, o jogo rolando, às vezes ele perdendo, precisando fazer uma substituição para virar o jogo, ou às vezes ganhando, precisando fazer uma substituição para garantir o resultado, e ele tem que tomar a decisão dele ali de forma muito rápida, né? E às vezes sem dados, né? Que o dado ele não está disponível para ele em tempo real. Eu acho que quando a gente chegar com isso, né, quando o futebol chegar nesse nível, eu acho que vai facilitar a vida dele. Pelo menos um pouco. Facilita um pouco a vida do treinador ali de tomar a decisão baseada em dados, né? E quão distante você acha que a gente está dessa realidade, Matheus, hoje? Eu acho que a gente está super próximo. Eu acho que a gente está super próximo. Eu acho que ano que vem, né, 27, eu acho que a gente já vai ter clube aqui no Brasil aplicando isso, aplicando essa estratificação dos dados em tempo real para o treinador e o auxiliar poder tomar uma decisão no campo. Era isso que eu ia te falar, Matheus. Já abre oportunidade aí para a gente ter um sumarizador, né? Que no final é o que a gente precisa, né? Juntar todos esses dados, de preferência coletar dados do adversário também, aquilo que a gente conseguir coletar para Isso. conseguir no final do dia dizer assim, cara, esse esquema com esse jogador, pensando em ocupar essa região do campo, explorar essas fragilidades do adversário, aumenta em 22% tua chance de marcar um gol nos próximos 5 minutos. E aí o desafio, como passar isso para o campo, né? Então acho que essa que é a grande sacada, como se aproveitar, porque às vezes o teu adversário ele começa a te dar espaço, ele se desorganiza, né? Ele entra ali no modus operandi, até mesmo involuntário, que te dá uma janela de 2, 3 minutos para explorar ali ou o lado direito ou o lado esquerdo, ou tu percebe que tem alguém ali que estava correndo, por exemplo, agora está correndo 3 quilômetros a menos por hora do que estava correndo ainda agora, ou esse cara está mais lento, ele está cansado, é a vulnerabilidade. Então são essas pequenas nuances que eu imagino que, se não nessa Copa, acho que ainda está muito cedo, mas como você falou, para o ano que vem ali, a gente vai começar a ter muito jogo ganho em detalhes de fração de minutos que os dados vão fornecer a informação adequada para tomada de decisão em tempo real no campo. Acho que isso vai ser realmente... Isso muda o jogo, né, cara? Porque o que eu vejo no passado, você pegava 11 caras muito bons, você largava no campo e você falava, você dava aquela motivada, se abraçava, entrava de mão dada no campo e a coisa acontecia, né? Depois você começou a escolher não o jogador mais midiático, mas o jogador que realmente entrega mais na função por causa de dados. Depois você começou a analisar as formações, né? Então foi quando o 4-4-2 começou a morrer, o 4-3-3, o 4-3-4, então o 4-2-4, aquela coisa toda. Não, é melhor essa formação para o nosso estilo de jogo contra esse adversário. Então a gente tem visto o futebol mudar muito rápido. E por questões de investimento, né? Eu vejo que assim, a gente tem alguns clubes brasileiros com muita grana, mas a gente vê que a grande maioria, quando eu falo grande maioria, assim, os 20 e poucos fora os 20 e poucos da primeira divisão,
a gente tem um problema orçamentário, né? A gente tem um problema de investimento. Então, assim, quando você compara com ligas como a Premier League, que dinheiro é absurdo, né? A League One, apesar de não ser extremamente competitiva, tem muito investimento. Você vê que os caras estão fazendo coisas ali absurdas. Isso reflete, né? Então, você vê hoje aí seleções compostas de estrangeiros. Essas seleções como França, né, como Alemanha, como a Espanha, com nível completamente diferente, eu acho que reflete um pouco as ligas de cada um desses países e a forma de organizar o jogo. É, eu acho que o conjunto aí, né, de informações que a gente consegue absorver hoje do que é gerado ainda é pequeno, mas a tecnologia está avançando cada dia mais para trazer esses visibilidade para esses dados de uma forma que a gente possa não só aproveitá-los, mas também saber o que fazer com eles, né? Eu respondi tua pergunta aí, Felipe, é muito mais baseado aí, vamos lá. Eu respondi tua pergunta muito mais baseado na minha vivência aqui no CID e do que eu estou vendo de velocidade, de como a IA está nos ajudando em muita coisa, de como ela tem chegado para nos ajudar na discussão de projeto, revisão de código, montagem de cronograma, né, análise de risco, enfim. Como eu tenho visto que a IA tem nos ajudado aqui no CID, a velocidade que ela chegou e ela entrou, né, no nosso negócio, né, nosso negócio, quando eu digo assim, no meio do Paulo, né, no dia a dia ali dos nossos projetos, né, de como a IA entrou, eu imagino que ela também vai ter essa mesma pressão e velocidade para esses clubes maiores aí. Né, como a gente estava citando aqui, né, quando você pega ali, vamos lá, pegar pelo menos os 40 maiores clubes do Brasil ali, que tem algum orçamento para investir em tecnologia, né, eu imagino que ano que vem a gente já deva ter alguns clubes usando a IA em tempo real ali no banco de reserva. E quais outras tecnologias que vocês veem que em breve a gente vai notar sendo transportada de outros ambientes para o campo de futebol? Eu lembro que existem outras, numa conversa que eu tive com o Paulo em paralelo, ele estava comentando comigo, inclusive que esses dados, né, e essas análises, elas trazem visibilidade para outras frentes, né? E, e, por exemplo, não só a análise dos dados coletados por vocês que estão nos atletas, né? Você mesmo, Matheus, comentou a questão da bola, que ali tem, né, uma série de sensores que vai trazer informações, mas a gente tem a questão das câmeras que fazem o cruzamento das imagens, né, usando visão computacional para poder fazer uma análise mais completa das jogadas, e aí fazendo a ligação entre os temas, né, o Paulo comentou comigo que, por exemplo, uma das questões que saem dessas análises de dados, que saem dessas informações, por exemplo, poxa, tem atleta que ele rende melhor se você, durante 45 minutos. Então, você tem que, já entra com aquele atleta sabendo que ou ele vai render um tempo, ou ele vai render parcialmente nos dois tempos, né? Um tempo mais forte, outro tempo menos, com rendimento menor. Então, eventualmente, ele é um jogador para você usar ele muito mais num final de partida do que num começo de partida, né? Mas, além das análises, né, que outras tecnologias a gente pode agregar para fazer com que esse arcabouço tecnológico que a gente utiliza numa análise, ela faça sentido e traga outras ações, não só para os técnicos, né? O que mais que a gente tem aí de tecnologias e de ações que podem ser feitas na visão de vocês? Cara, deixa eu começar essa aí, que essa parte é a parte que hoje eu tenho olhado com muito carinho, né? O que que eu vejo, cara? Assim, a análise de dados ela vai continuar crescendo, né? Mas precisa ter
ter uma boa análise, o que que você precisa? Dados. Então, acho que hoje o grande desafio são as coletas mais específicas, né? E quando o Matheus tocou num ponto muito importante ali, que assim, coletar coisa dentro de campo é uma coisa, coletar no treino é uma coisa, coletar dados do cara dormindo é outra, de como ele come, de como ele se comporta, porque assim, um dos ativos mais valiosos que cada clube tem, cada time tem, são seus próprios atletas, né? Você vê pelos valores absurdos que esses caras são negociados. Então, assim, uma coisa que eu achei muito interessante, tá? É o início da aplicação de gêmeos digitais para dentro do futebol. Então, assim, hoje você já consegue simular a carga física do atleta, já consegue prever fadiga, isso já está em uso, né? Você cria modelo 3D do jogador para análise de movimento, você já consegue fazer análise de posicionamento, intensidade de distância, tomada de decisão em relação a posicionamento em campo, você já consegue fazer um bocado de coisa. Então, assim, o Barcelona, por exemplo, é vanguardista, né, nisso aí. Então, já trabalham com gêmeos digitais para antecipar lesão, né? Então já consegue trabalhar a carga de treino associado ao tamanho da liga. A gente sabe que a Liga Europeia inchou agora com esse novo formato da Champions dos últimos anos. Então a gente começou a ver europeus se lesionando como a gente não via antes, né? Porque aumentou muito a carga. Então como é que a gente faz para evitar? E agora o que está sendo muito discutido na academia, né, cara? De como é que a gente pode usar gêmeos digitais no esporte. Imagina o seguinte cenário: você consegue mapear todos os seus jogadores, né? Cria um gêmeo digital perfeito do seu jogador. Você tem peso, você tem altura, você tem velocidade, já sabe as estatísticas que esse cara consegue aplicar em campo, já sabe, já tem histórico de heatmap desse cara no campo. Aí você começa a extrapolar, fala, pô, esse meu lateral aqui com essas estatísticas, se ele fosse 10 centímetros mais alto, que isso me traz? Aí você bota e você começa a simular o jogo com aquele jogador um pouquinho mais alto. Cara, se meu atacante ele for um cara que consegue mudar de direção 2 segundos mais rápido do que o que eu tenho hoje, como é que eu vou me comportar? Você simula o jogo que aconteceu, mudando pequenos detalhes em um player, e você começa a inferir resultados diferentes. Então, esse é o que a gente está buscando hoje na academia, né? Está muito ligado com o processo de metaverso, muito ligado ali com o processo de gêmeos digitais, com ambientes de simulação. Então, eu vejo assim que tem uma galera e tem gente investindo pesado, tá? Nisso aí, por quê? Porque esse cara também vai mudar o jogo. Então, no momento que você consegue prever as melhores condições, as melhores variáveis e colocar isso em campo e fazer essas mudanças em campo, mas para que tudo isso aconteça, a gente vai lá atrás, a coleta primária desses dados. E eu acho que essa hoje talvez seja o maior desafio. Então é um campo absurdo para pesquisa, para desenvolvimento, novas startups, experimentações. Então a galera da tecnologia que está ouvindo aí, quiser dar uma pesquisada e entrar, aprender um pouquinho mais sobre isso, pode ter certeza que é um mercado que vai crescer muito aí nos próximos anos. É um feeling que eu tenho, tá? E é engraçado, Paulo, porque tudo isso no final, veja, por mais tecnologia que a gente tenha, por mais que a gente use IA, por mais que a gente use os dados, por mais que a gente puxe o gênero digital para simular uma situação específica, no final das contas, a decisão está no pé do jogador ali naquele momento específico, né? Exatamente. Eu vi um texto que falava sobre isso, né? O jogador parece que ele toma 12 decisões por segundo quando ele está com a bola no jogo. Veja, ele toca a bola, ele segura a bola, ele toca a bola para o cara que está mais livre, ele faz um lançamento, ele chuta no gol, ele toca a bola para trás com mais segurança, ele tenta um passo mais arriscado, mas que pode dar uma chance de gol. Tudo isso está no pé dele ali, naquele momento, né? A bola está com ele está tomando decisão. Que decisão que eu tomo? E aí eu não sei, aí é ignorância mesmo, eu não sei qual vai ser o momento que a gente vai conseguir colocar a IA junto do jogador na hora que ele estiver em campo, né? Eu acho que nem precisa ser muito, muito antes, não. Porque, assim, uma coisa. Eu já joguei futebol, né? Então, assim, hoje eu me considero tipo o Ronaldo Fenômeno, aposentado. Não bom de bola, mas eu já joguei futebol. Então, assim, uma coisa que era engraçado
é que o técnico ele falava assim, cara, você pega essa bola e você vai fazer esse fundamento aqui, você vai fazer esse exercício educativo, você vai fazer 30 vezes todos os dias. Porque quando você estiver no campo, quando essa bola chegar para você, você vai fazer isso sem pensar, porque isso já vai estar no teu repertório, né? Então, eu lembro que eu era muito bom de falta, eu batia falta excelente, mas eu tinha um problema de chegar correndo e bater de fora da área. Então eu comecei a treinar muito isso, cara. Então, principalmente quando a bola vinha, não vinha rasteira, que ela vinha mais alta, eu tinha que dominar a bola. E eu perdia muito tempo entre dominar a bola, arrumar e chutar. Esse é o semiprofissional e o profissional é o iniciante. O cara bom, ele consegue dominar a bola já fazendo o ajuste para o chute com precisão. E assim, foi impressionante como ele me passou um educativo. E eu fiz aquele educativo, cara, ali 30 dias, várias repetições por dia. Aí chegou no jogo, simplesmente veio o lançamento, eu já ajeitei a bola, ela já caiu no ponto certo, eu já bati. E aquela decisão, ela foi tomada no Pegou? treino. Ela foi Pegou? tomada no treino. Ela aconteceu e virou praxe. E eu comecei, e eu melhorei muito a minha performance nesse ponto, né? Então, trazendo isso para o dia, o que que eu vejo? É que se a gente consegue entender quais decisões esse jogador toma dessas 12, ele tem uma tendência de tomar essa decisão errada no momento errado, a gente começa a corrigir isso em treino, né? Então acho que esse é um primeiro passo. Aí o segundo passo é como é que a gente faz isso no campo, né? Mas aí já vem aquela história. Quem está jogando? É o jogador ou a IA? Que a gente tira a autonomia do jogador e entra num paradoxo, né? Até onde o showbiz vai ser controlado por IA? Porque se for por isso, talvez a gente assista um jogo do FIFA sendo jogado por duas IAs e seja realmente fantástico, né? Então é o ponto, até onde a gente nós iremos nos permitir chegar com a IA a ponto de manter o maior espetáculo da Terra em pé. Alguns anos atrás, teve um atleta acho que foi do Cruzeiro, que o Luxemburgo colocou ele em campo e colocou um ponto nele, né, para poder ele jogar e dentro do jogo ele escutar as orientações, né? E aí a FIFA proibiu, né? Não pode ter nenhum tipo de contato externo com o jogador dentro do campo enquanto ele estiver ali nas quatro linhas. Então esse vai ser um debate bom, né, daqui a pouco, né? Porque, enfim, vai chegar. Em algum momento esse debate vai chegar, porque a IA vai estar em todo canto. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Zero. E você acha, Matheus, que você é Matheus e você, Paulo, né? Vocês acham que o Paulo trouxe, né? Antes de fazer a pergunta, o Paulo trouxe uma questão muito interessante, que é até onde vai a imperfeição do jogador fazendo parte do que é o espetáculo e até onde você trazer essas informações e fazer algo diferente ali para que o jogo seja mais competitivo a favor de quem usa aquela tecnologia, interfere no espetáculo, né? Então, o que vocês acham? Vocês acham que a tecnologia, ela nesse momento, o uso extensivo dela fora de campo, para mim está super dentro do que é esperado. Mas até onde essa influência pode alterar esse espetáculo a ponto de se perceber em algum momento que a imprecisão do jogador, na verdade, é o que faz o espetáculo ser o espetáculo que ele é. Veja, vamos imaginar uma situação hipotética aqui. Acho que o Paulo congelou ali, né? Congelou. Congelou. Deixa ele voltar aí. Esperar um pouquinho. Bela, você consegue dar o suporte para ele aí? Voltou. Voltando agora. Voltei. A internet aqui do Cid deu uma oscilada. Até que Então, vamos ponto lá. vai atrapalhar o espetáculo? Foi o que eu entendi da sua pergunta. É isso aí. Isso, é essa daí. Aí o Matheus ia começar a responder agora. Vamos lá, imagina uma situação hipotética aí, até o Paulo para ajudar também com o conhecimento que ele tem de IA, né? Imagina quem está numa decisão de pênalti e o jogador vai bater o pênalti e tem o goleiro para pegar. E ambos estão utilizando o mesmo software de IA, certo? O goleiro pediu ao software que, baseado nos deslocamentos que ele teve nos últimos 100 pênaltis,
e nos 100 pênaltis últimos que aquele jogador específico bateu, aonde é que ele deve pular para pegar o pênalti. E o jogador do lado de lá pediu a mesma coisa para a mesma IA. Baseado nos 100 últimos pênaltis que eu bati e onde o goleiro pulou lá, onde é que eu devo bater o pênalti para fazer o gol. Então, veja, a gente vai ter alguns dilemas para serem resolvidos que eu não sei, nesse caso aí, como é que seria, né? Porque vai entrar a vontade humana no final das contas. Mas até onde ela vai, de fato, eu não sei. Deixar até o Paulo contribuir aí com essa, Não, eu concordo com essa resposta. contigo, cara. Acho que por algum tempo, tá? A gente vai ver a IA muito como copiloto, né? Do que como piloto de fato. Então, apoio à tomada de decisão, né? Então, no final, a decisão realmente é de quem está executando a ação. Ela pode te instruir, mas é aquela história, né? O que eu vejo que, assim, para pênalti, né, uma coisa interessante é uma análise que está começando a ser mais explorada, agora que a gente consegue coletar dados biométricos, né? E impulsos também cerebrais, no nível de análise de ondas elétricas, que é o seguinte: mais importante talvez do que os 100 últimos pênaltis batidos para qual lado o cara bate e tudo mais, é o quanto aquela pessoa está pronta para bater o pênalti, né? Então, imagina só que numa combinação de frequência cardíaca, de pressão sanguínea e atividade elétrica cerebral, dentro daquele range você acerta 90% dos pênaltis. Fora daquele range você acerta 50%, 60% dos pênaltis que você bate. E aí você está monitorando o cara. Não sei se você viu o time alemão que entrou agora com uma tagzinha na orelha, branquinha, foi até item da televisão, quase certeza que foi alemão. Depois vocês podem pesquisar aí, mas eu vi no G1 que entrou uma galera com uma tag na orelha que estava monitorando sinais biométricos, né? E aí você consegue perceber qual é o jogador que está mais preparado para bater aquele pênalti, independente da decisão de qual lado ele vai bater, porque às vezes o que acontece é que eu brinco, né? Existe uma forma de bater pênalti que é basicamente indefensável, forte, levemente acima do meio e mais no canto possível. Qual é o problema? É a execução. Então, por mais que você tenha a informação de como fazer, você precisa executar aquilo com maestria. E seus dados biométricos naquele momento, eles te levam para eles garantem, não é que garantem, mas eles dão uma visão que você tem plenas condições de executar com maestria, ou que você pode executar aquilo em falta, né? Então, acho que isso também é uma questão importante aí para essa questão das penalidades. Então, cara, é muita coisa, porque tudo é dado, tudo é informação, mas também tudo pode virar viés. E é o momento que a gente começa a procurar, né, que eu brinco, cabelo em ovo, né? Então a gente começa a inventar situações com dados que a gente tem, a gente assume que é verdade, mas aquilo é só, no final do dia, feeling, achismo ou resultado colateral. Então isso também fica essa questão. Não é porque você tem o dado, não é porque você tem informação, não é porque os algoritmos te trouxeram uma tendência que, de fato, é aquele ponto que você precisa trabalhar. Pode realmente estar enviesado. E a gente ainda tem muito viés nos nossos processos de dados. O que você está comentando, né, Paulo, me lembra muito as locuções de futebol que eu ouvia com o narrador falando assim: não, o fulano vai bater o pênalti porque ele é frio, né? Ele não se deixa levar pela emoção. Então a gente está, na verdade, falando que uma coleta de dados durante o jogo pode dar exatamente o resultado de que, poxa, aquele jogador, na hora de bater um pênalti, a frequência cardíaca dele não fica tão alta, por isso ele fica mais tranquilo, ele consegue ser mais objetivo na hora de bater um pênalti, de bater uma falta, ou de qualquer coisa que seja, e não vai sentir a pressão da mesma forma que outra pessoa a gente vai além, né? Porque imagina só, por exemplo, tem algumas posições, toda posição é chave, né? Mas assim, tem algumas posições ali que um erro ele é fatal. Então, quando o atacante erra, é triste, né?
quando o zagueiro erra, é desastre, né? Então, tem algumas posições que são um pouco mais complexas. Então, assim, tem gente que toma pressão de adversário, tem gente que começa a se irritar, e tem gente que quando entra em determinados níveis biométricos começa a perder performance. Então, assim, às vezes tu ali do banco, você até vê que o cara tá irritado, você até vê que o cara se estressou, mas você não sabe como tá o comportamento dele. Então, vamos supor que você tenha mapeado já que em determinadas faixas biométricas aquele cara funciona muito bem e ele trabalha bem, mas ele extrapolou aquela faixa biométrica, ele começa a perder rendimento, ele começa a ficar menos atento, ele começa a querer improvisar mais, sai mais do esquema tático, porque tomou pressão. Então, será que vale uma substituição? Vale eu chamar o cara na beira do campo ali? O que eu consigo fazer? Então, assim, são dados biométricos, eles conseguem trazer muito daquilo que a gente vê como comportamento, né? Mas assim, dados neurais, né? Neuroplasticidade, impulsos elétricos, dados biométricos em geral, é como você está ali mapeado o seu corpo físico naquele instante, né? Então, isso determina seu comportamento. Então, você consegue prever? Não, mas você consegue analisar aquilo em ranges específicos e tomar decisão. Então, eu vejo que os gêmeos digitais, quando chegarem nesse nível de precisão, fazendo o link com o início da pergunta lá que desencadeou essa ideia, eu acho que a gente vai começar a ter jogadores mais preparados para jogos específicos. E aí vem aquela história, né? Será que esse é o melhor jogador para essa partida? Essa é uma pergunta que o técnico sempre se faz. Então, tirando pressão de torcida, pressão de patrocínio, pressão do próprio time, que às vezes quer o cara no campo, nem sempre o melhor jogador do time é o melhor jogador para um determinado jogo, para um determinado momento do jogo, e decisões no final do dia, assim. Matheus, me corrija se eu estiver errado. O técnico pode tomar a melhor decisão do mundo que ele tinha, com a melhor informação que ele tinha. Mas se não surtir efeito, se perder o jogo, se tomar uma virada, já era. O técnico pode tomar a pior decisão do mundo. Botou o Paulo aposentado no meio-campo, mas por alguma razão do destino, o Paulo fez um passe em profundidade aos 45 do segundo tempo e virou o jogo. Meu amigo, essa foi a melhor decisão do mundo. Então a melhor decisão é aquela que ganha jogo. No final do dia, ainda estamos nesse patamar. E isso serve para tudo, viu, Paulo? Você pode fazer a melhor gestão do mundo. Se a bola não entrar, você pode deixar o clube saneado financeiramente. Se a bola não entrar, de nada adianta. Né? Nada adianta. Infelizmente, o futebol é assim, né? Ele é movido por paixão. Os clientes que compram o produto são clientes apaixonados, né? E aí, quando você bota a paixão, você tira a razão. Né? É assim que funciona. Você pegou uma caixa, botou a paixão na caixa, você pode tirar a razão que ela não funciona mais. É por isso que você vê, às vezes, você tem um amigo tão equilibrado, né? Um amigo que é gente boa, que você vê ali, o cara super tranquilo no dia a dia. Quando você bota uma camisa do time dele, bota ele no estádio de futebol, ele se transforma e ele vira um cara assim, né? Às vezes agressivo, né? Outra pessoa, é outra pessoa. Então, e eu vou te falar uma coisa, cara. A gente assiste aqui em Manaus muito futebol do Rio e São Paulo, né? Nosso futebol aqui, ele é. Não vou chamar de fraco, eu vou chamar de iniciante, né? A gente está numa liga muito fraca aqui, então. E a gente acompanha muito Rio, São Paulo, Sudeste, Sul e Sudeste, né? Mas assim, é impressionante como os meus amigos, principalmente os pernambucanos, né? Falou ali dos times que tem, cara, é impressionante a paixão do pernambucano pelos times. Então, assim, quando você descreveu um sócio que eu tive no passado, né? Torcedor do Santa, né? Do Santinha lá, cara, o cara era um lorde. Você tinha certeza que aquele cara tinha sido criado nas melhores escolas inglesas durante o dia, mas no estádio, meu amigo, caboclo sem camisa, pintado, gritando. A menor palavra que ele falava tinha 15 letras, então assim, é uma outra pessoa, cara, é uma outra pessoa, né? O instinto ele fala mais alto, esse é o torcedor. Tem um livro muito interessante, né, esportivo, escrito por um cara de gestão esportiva, que ele fala isso, né? Ele fala assim, o certo é o certo, mesmo dando errado. Ele diz o seguinte, você faz a gestão esportiva, você tem que fazer a gestão esportiva certa, mesmo que no campo não funcione. Porque o campo você não domina, você domina tudo para colocar em campo os atletas bem
né, suportados, com bons direcionamentos, com boa semana de treinamento, boa alimentação, bom físico, bom tudo, mas você não domina os 90 minutos, porque do outro lado tem 11 caras que também estão querendo ganhar, né, e que entraram em campo para te derrubar. E é assim que funciona. E aí, quando a bola não entra, quer dizer que está tudo errado? Não, você tem que fazer o que é certo, mesmo dando errado. É difícil. E para a gente finalizar, né, assim, a gente podia ficar aqui acho que mais umas 3 horas conversando, que ia ter papo para isso, mas para a gente finalizar, né, eu queria que vocês trouxessem duas respostas aqui, né? Primeiro, das lições que a tecnologia ensina para o esporte. A gente teve aqui uma aula com vocês, né, falando de muitas variáveis, muitas coisas que podem ser aplicadas e como isso pode alterar o destino, nesse caso do futebol, mas de tantos outros esportes. O que o esporte tem para ensinar a tecnologia, né? O que a gente pode trazer dessa paixão que existe do torcedor pelo seu time, ou o que existe dentro de campo que a gente olha e fala assim, puxa vida, isso aqui faz muito sentido quando a gente olha para a área de gestão de tecnologia, quando a gente olha para a adoção das novas tecnologias, coisas desse tipo. E a última pergunta é, será que o Brasil vai dessa vez? Eu já vi dizer que o vem, seja por ser 6 Copas sem título, ou seja pelo 6º título. Na opinião de vocês, será que o Neymar vai trazer esse caneco ou não? Bom, vamos lá. Tem algumas coisas que eu tenho aprendido, né, nesse mundo do futebol e que eu acho super interessante a gente poder trazer, sim, para o mundo corporativo, né? Algumas máximas que eu já ouvi falar e que eu acho que fazem sentido para a gente, né? Que é o seguinte, nem quando ganha está tudo certo, nem quando perde está tudo errado. Né? Ou seja, você tem que conter a euforia quando o resultado vem, e você também não pode se deixar levar pela tristeza, né? Pelo abandono ali quando o resultado não vem. E eu acho que isso serve para tudo, né? Para nossos projetos, inclusive, né? A gente às vezes entrega um projeto num prazo, bem para o cliente e tal, e pronto, agora nós somos o melhor time do mundo, né? Aí dali 15, 20 dias você atrasou uma entrega, ou não conseguiu bater o prazo que você tinha que bater, alguma coisa não funcionou. Não, seu time não é o pior time do mundo. Não é? Você tem que aprender a entender os problemas que aconteceram e tentar melhorar. Então, acho que isso serve pra gente. E outra que eu aprendi também numa apresentação que eu vi do Ferran Soriano, que hoje ele é o coach principal ali do time de gestão do Manchester City, na realidade do grupo City, né, que é um grupo de clubes ao redor do mundo. Ele fala uma coisa que é muito interessante, que ele fala assim, no decisions on Mondays, né? Mas na verdade não é só isso não é uma frase que diz só pro futebol, né? Eu acho que ela é para a vida, né? Que é você não tomar nenhuma decisão. Por que na segunda-feira? Porque a segunda é sempre depois do jogo, no domingo, né? Exato. Que é você não tomar decisão ali de cabeça quente, né? Você não pode se deixar levar, né, por aquele momento ou muito bom ou muito ruim, né, para tomar uma decisão. Seja de renovação de um contrato ad eterno, seja da demissão de alguém na segunda-feira. Então você tem equilíbrio para a tomada de decisão. Então eu acho que essas são boas lições que a gente traz do esporte para o mundo da tecnologia. Quanto à segunda pergunta que você fez, bom, olhando com os olhos do futebol, né, eu acho muito difícil. O Brasil trazer o Hexa, acho muito difícil. Acharia difícil se Neymar tivesse em forma. Né? Com o Neymar fora de forma, eu acho muito difícil. Mas veja, futebol carrega muito mais coisas do que a gente imagina. Né? Se o grupo se fechar, o grupo do Brasil é um grupo que tem qualidade. Né? Se o grupo se fechar, se a coisa encaixar, né? Se der certo ali nos primeiros jogos, a gente engrenar, o Brasil tem uma força de camisa que precisa de muito respeito. Então, friamente, eu acho muito difícil a gente trazer o Hexa. Mas se a coisa encaixa e a gente vai para frente, e vai que Neymar volta ali e consegue dar um quê de qualidade a mais ali no time, aí eu acho que a gente briga sim. Porque o Brasil tem uma Show. camisa muito forte.
Cara, eu vou usar três frases de efeito, tá? Porque o Matheus já falou tudo, então eu vou usar três frases de efeito, cara, que é assim, né? Basicamente, o dado mostra o caminho, né? Mas é o jogo que dita a verdade. Então, no final, é isso. Uma outra frase de efeito que me pega muito, cara, é o seguinte, em relação ao Brasil, né? Nem tudo que é importante cabe numa planilha. Então, se a gente analisar friamente hoje dados da seleção, números da seleção, histórico dos jogadores, comparado com França, Espanha, esquece. Esquece, não tem a menor chance. Assim como em 94, para quem acompanhou, acho que o Matheus acompanhou também. Eu tinha 10 anos, então tu devia ter uns 14, 15 ali, Matheus. O Brasil não tinha a menor chance, cara. O Brasil estava fora da Copa. O Romário fez um milagre de classificar o Brasil para a Copa e assim, a expectativa, pô, se chegar nas oitavas, tá bom. Mas foi lá, encaixou, pegou um chaveamento privilegiado, tá? O chaveamento do Brasil foi privilegiado. O primeiro teste severo do Brasil foi a Holanda, né? Então, nas quartas de finais e depois a final, cara. Então, assim, chaveamento é muito importante. O chaveamento do Brasil tá interessante esse ano, né? O chaveamento, quer dizer, o grupo tá interessante, né? Os outros grupos ali tem que olhar o chaveamento depois, não sei nem se já saiu, mas o chaveamento ele dita muito também sobre isso. E a outra frase que eu digo é que assim, cara, anota essa aí que essa é boa, porque a gente usava muito, e não, essa não é uma frase minha, tá? É de um grande player do futebol nacional. O esporte ensina que a tecnologia, não, como é que ele falava? O esporte ensina que tecnologia, que dado sem contexto, vira chute. E ele falava isso dentro do futebol como trocadilho, né? Então, foi a pessoa que patrocinou ali a gente a começar o trabalho há 10 anos atrás ali de coleta de dados e tudo mais, e sou muito grato a essa pessoa porque basicamente me abriu os olhos para IA, né? Então, fazer análise de dados me abriu os olhos para IA. Então, se hoje eu estou aqui é por causa dessa interconexão no passado, então o futebol lá atrás me divertiu quando criança, né? Tentei ser profissional em algum momento, mas não fui adiante, então me frustrou em outro momento da vida, me fez sorrir, me fez chorar com as Copas do Mundo, né? E o Vasco, então eu aprendi a ser resiliente com isso. Mas assim, se hoje eu estou aqui no CID, se hoje eu estou trabalhando com IA, se hoje eu estou trabalhando com dados, é porque em algum momento alguém acreditou ali e falou, cara, mexe com esses dados aí, já que tu é bom de computador, tu sabe mexer com Excel, então faz umas planilhas malucas aí para mim que e ali começou a minha trajetória de querer buscar IA. Então, o futebol, ele é muito mais para mim, na minha carreira, do que só torcida. Ele direcionou o caminho que eu tenho até hoje aqui. Então, gratidão total aí pelo esporte. Futebol. E também pelo time, cara. Eu simpatizo. No Nordeste, tamo junto. Eu sou esporte também. Boa, boa, Paola. Isso aí, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Acho que foi muito rico esse bate-papo. Trazer esse contexto de tecnologia misturado com esporte, e em especial futebol, né, que é algo que o brasileiro ele pode não gostar de nada, mas ele pode nem saber quem é o atacante da seleção brasileira, atacante da seleção brasileira hoje, mas ele sabe que o futebol faz parte da vida dele. Então, muito obrigado, Matheus, obrigado, Paulo. Espero que tenha sido muito divertido para vocês, como foi para mim participar desse podcast. E espero que a gente se encontre nos próximos aí. Quem sabe a gente retoma esse assunto daqui um mês e meio, 2, né, falando, olha, era difícil, mas a gente trouxe, né? Quem sabe? Quem sabe o tema do podcast pode até ser assim, como a IA ajudou a trazer o Hexa, né? É verdade. Boa. Pois é, por que não, né? Boa. Tá bom, gente, muitíssimo obrigado. A gente se vê na próxima aí. Valeu, obrigado. Um abraço para todo Valeu, mundo. pessoal. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.